Fala, meu povo do nono ano do Colégio Alfa de Umarama, tudo bem com vocês? A professora Alex para mais uma videoaula. Videoaula essa um pouquinho diferente, porque nós vamos trabalhar com correções de exercícios. Nós vamos trabalhar corrigindo os exercícios do capítulo 6 do livro de vocês. Então dá uma pausadinha lá, pegue o livro e vamos corrigir e comentar alguns exercícios. Porque se acaso ficou alguma dúvida, a gente vai tentar esclarecer nesse momento. Então, nós vamos começar com o exercício 4 do livro de vocês, lá na página 111, que diz o seguinte no seu enunciado: a partir do que estudamos, analise qual a principal diferença entre o G7 e o G20. O G7, além de englobar apenas as 7 economias mais industrializadas do mundo e de possuir apenas países do norte, não inclui países emergentes. Já o G20 é um grupo informal que insere em suas discussões os países de desenvolvimento também, de maior destaque no mundo. Além de incluir os países do G7, ainda ele inclui os países que estão naquele processo de desenvolvimento e também países do hemisfério sul do planeta, né? Que a gente pode dar como exemplo a Argentina e o Brasil. Então essa é a principal diferença entre o G7 e o G20. Agora nós vamos para a questão 1, que está lá na página 111, que ela diz o seguinte: participa do G20 ministros da área econômica e presidentes dos bancos centrais de 19 países, os que formam o G8 e ainda os 11 países emergentes. No G8 estão Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão, Reino Unido e Rússia. Os componentes do G20 são Brasil, Argentina, México, China, Índia, Austrália, Indonésia, Arábia Saudita, África do Sul, Coreia do Sul e Turquia. A União Europeia, em bloco, é o membro do número 20, representado pelo Banco Central Europeu e pela presidência rotativa do Conselho Europeu. O Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, assim como os comitês monetários e financeiros internacional de desenvolvimento, por meio dos seus representantes, também tomam assento nas reuniões do G20. Então, sobre a formação do G20, a gente pode afirmar que, então, a gente analisando as alternativas, a gente chega à conclusão que o G20 é o grupo que inclui os países do G8, que voltou a se chamar G7, né, porque teve a exclusão da Rússia, e outros países emergentes do mundo. Esses países emergentes são importantes para os debates sobre o processo e sobre assuntos de interesse mundial atualmente, visto que possui grande capacidade de produção industrial e também são muito importantes para as relações comerciais e geopolíticas do mundo. Então, a gente analisando esse contexto, a alternativa que melhor se encaixa é a alternativa de letra C. Então, a alternativa que melhor se encaixa nesse contexto que nós acabamos de falar é a alternativa de letra C. Por quê? Porque apresenta o índice de desigualdade social e econômica mais acentuados. Então, essa é a formação do G20, a que melhor representa a sua afirmação. Vamos agora para a questão 4, que está lá na página 118, que diz o seguinte: leia o seguinte texto. O G7 não dispõe mais de condições para continuar a ser o diretório da economia mundial. Muitas das suas atribuições foram transferidas para o G20. Os emergentes adquiriram um peso maior nas decisões das instituições financeiras de Bretton Woods, na Organização Mundial do Comércio. No debate sobre o clima, e em breve na ONU, qual a meta dessa corrida? Para alguns, substituir os poderosos de hoje, para outros, de modo mais realista, abrir as portas para um condomínio mundial mais representativo. Os BRICS têm boas credenciais para subir ao pódio dos vencedores na maratona do século. Então vamos lá para ver o que se pede. Letra A, matriz energética. Então, comparando a matriz energética dos países que compõem a BRICS, a gente chega à conclusão que todos eles utilizam muito dos combustíveis fósseis, né? Uma exceção
para o Brasil. O Brasil ele é muito eficaz na sua matriz energética renovável, né? Porque ele tem a questão das hidrelétricas, né? Da hidroeletricidade. Então, a matriz energética basicamente é composta por combustíveis fósseis, com exceção do Brasil, que ele é bem abundante na questão de fontes de energia renováveis. A letra B, quando nós falamos da questão do peso demográfico, os países que compõem a BRICS, eles têm quase a metade da população mundial. Porque se a gente for comparar a questão da China e a Índia, ela tem 1/3 da população mundial. E a gente pegar como exemplo o Brasil, ele tem a maior população do continente da África, da América do Sul, né? Então, ele tem um peso demográfico bastante elevado. C. Participação no mercado mundial de produtos agrícolas. Então, todos os países da BRICS, com exceção da África do Sul, possuem um papel importante na agricultura mundial. O Brasil e a Índia são os maiores produtores e exportadores agrícolas do mundo. A China tem uma demanda alta dentro do próprio país, importando muito desses produtos. Já a Rússia é um dos maiores produtores de carne. Agora nós vamos corrigir alguns exercícios do capítulo 7 do livro de vocês, lá nos novos conflitos. A primeira questão que nós vamos comentar é a questão número 1, que ela está lá na página 125 do livro de vocês, que diz o seguinte: o surgimento de uma sociedade do medo é um dos efeitos do terrorismo. Explica o significado dessa afirmação. Então, quando nós vamos explicar um pouquinho dessa questão da sociedade do medo, o que a gente pode pontuar? Falando um pouquinho sobre essa sociedade do medo, né, a partir dos efeitos do terrorismo, o que a gente pode pontuar? Que, geralmente, esses ataques, eles acontecem sempre sobre a sociedade civil. Então, ocorre sempre sobre a sociedade civil. E o agravante principal é por quê? Porque nunca se sabe a hora que vai acontecer. Então, por isso que existem, principalmente nesses países onde que tem essa alta incidência de ataques terroristas, a sociedade ela vive sempre com medo, sempre receosa, porque não se sabe o local e o momento que possa acontecer. Porque geralmente sempre esses atentados eles ocorrem buscando o quê? Um lugar onde tem uma grande aglomeração de gente, um local onde tem um peso cultural grande e sempre atingindo a sociedade civil como um todo. Então, por isso que essa sociedade do medo, ela fica sempre refém desses efeitos do terrorismo. A questão número 2, ela está lá na página 126, que ela diz o seguinte: a questão básica do grupo separatista ETA anuncia trégua permanente. A imprensa internacional nas últimas décadas tem dado destaque às atividades do grupo basco ETA, que por meio de seus atentados se chocava com o Estado espanhol. No último dia 10 de janeiro, 51 anos após o início de suas atividades, o grupo anunciou no jornal independente Basco Gara uma trégua geral e permanente. Então, a respeito desse tema, é correto afirmar que, analisando as alternativas, a gente chega à conclusão que a alternativa que melhor expressa sobre o grupo ETA é a alternativa B. Por quê? Esse grupo ele surgiu em 1959, né, no nordeste da Espanha e no sudoeste da França. E ele era um grupo de tendência socialista com ideias separatistas. Eles queriam ter a sua nação separada da Espanha, né? A ação do grupo concentrou-se nas táticas de guerrilhas urbanas, praticando atentado contra autoridades governamentais ligadas ao ditador francês Francisco Franco. Então, a alternativa correta dessa questão número 2 é a alternativa B. A questão número 3, ela está lá na página 129 do livro de vocês. Ela traz o seguinte: quais são os principais fatores associados à ocorrência de atos terroristas na atualidade? Então, a gente pode associar os seguintes fatores. Primeiramente, a questão econômica, que ela é bastante relevante nessa questão de atentados terroristas, né? A gente pode também situar a questão
religiosa. Então, com ideais religiosos também são bem marcantes na questão de atentados terroristas. E os fatores culturais também levam à ocorrência de alguns atos terroristas na atualidade também. Beleza? A questão número 4, tendo em vista o que aprendemos, explique em que consistia a guerra ao terror, desencadeada durante o governo do presidente George W. Bush. Por que ela pode ser considerada um caso singular? A guerra ao terror ela consistia no combate ao sistema terrorista internacional, que supostamente seria formado por redes terroristas que estavam articuladas pelos estados nacionais, considerados inimigos do Ocidente, os que mais hipoteticamente seriam apoiados dessas redes. Sua particularidade é o fato que a guerra ao terror lançava a mão de estratégia jamais vista, a guerra preventiva. Questão número 5. No contexto da guerra ao terror, que ação adotada pelo governo dos Estados Unidos contribuiu para que ele aumentasse o seu apoio popular? Após o 11 de setembro, os Estados Unidos eles passaram a conviver com o perigo constante de novos ataques terroristas. Esse risco logo se transformou em um estado de tensão permanente, visto que a implantação de um sistema para classificar a possibilidade de atentados jamais sinalizou que o país pudesse estar em segurança. O medo da população civil foi explorado pelo governo no sentido de conseguir apoio para empreender sua guerra ao terror. Beleza, meus queridos? Então, essa foi uma breve correção de alguns exercícios para a gente não ficar só mandando, para a gente poder interagir um pouquinho. Espero que vocês tenham entendido. E nas próximas aulas eu estarei disponibilizando novos conteúdos e também mandando novas correções para vocês, tá? Um forte abraço e até mais!